Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quarto dia do primeiro Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia. Iniciamos com a primeira conferência magna, cujo tema trata-se Luiz Gama, 190 anos, lições de resistência e de direito. Convidamos como presidente da mesa a doutora Rita Cortez, que é presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, segunda mulher a assumir a presidência daquele instituto nos 177 anos da entidade. Advogada especialista em direito trabalhista e direito público, sócia do escritório AJS, Cortez e Advogados Associados, e membro da Academia Brasileira de Direito. Convidamos como palestrante a professora da Universidade Federal de São Paulo, doutora Lígia Fonseca Ferreira, doutora pela Universidade de Paris, com tese sobre a vida e obra de Luiz Gama, autora de diversas obras, tais delas destacadas como Lições de Resistência, artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e no Rio de Janeiro. E, com a palavra, Luiz Gama. Passamos a palavra à presidente da mesa desta conferência magna, doutora Rita Cortez. Eu não sei se o som está bom. Está bom, Francisca? O som? Tá bom. Então, bom dia a todos e todas. Bom dia mais uma vez, Francisca, Lia, que nos dão apoio para a nossa primeira conferência do dia de hoje. Cumprimento e parabenizo a direção da Ordem dos Advogados do Brasil e faço isso na pessoa do meu amigo, nosso batonier, Felipe Santa Cruz. Cumprimento todos que estão na organização desse congresso, que já se desponta como o maior congresso no mundo, virtual no mundo. Isso daí realmente deve-se ao brilhantismo e à excelente administração que vem sendo prestada pela OAB Nacional. Eu agradeço o convite e digo a vocês que eu recebi esse convite pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, até porque nós somos uma das poucas instituições jurídicas, nós somos uma academia que mantém no seu quadro de medalhas uma medalha cunhada em homenagem a Luiz Gama, que é o nosso tema de hoje. Ela foi desenhada por Oscar Niemeyer, é uma medalha belíssima, totalmente diferente, e ela só é concedida aos que são vinculados ao Instituto dos Advogados Brasileiros e que lutam pelo Estado de Direito e pelas liberdades democráticas. Nós completamos esse ano 177 anos. Dou meu especial bom dia à professora doutora Lígia Fonseca Ferreira, que é a nossa conferencista hoje. Realmente, a ela que é a estrela do nosso dia, da nossa primeiro evento na manhã de hoje. E eu sempre começo fazendo uma homenagem, né? Eu vou ter pouco de tempo de fala, porque a exposição será feita pela professora doutora Lígia. E eu sempre faço uma homenagem, eu vou homenagear, até em razão do tema, o dia 25 de julho, que foi o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e da diáspora africana. Antes de passar a palavra à doutora Lígia, eu só quero alertar a todos e todas que nos assistem, obrigada pela audiência, que racismo mata. Então, vamos nos lembrar de Ágata, de João Pedro,
de George Floyd, de Marielle Franco, que completou 41 anos na segunda-feira passada. Vamos nos lembrar de todas essas pessoas e registrar sempre que vidas negras importam. E por que essa homenagem e por que esses registros que faço nesse momento? Porque o racismo marca as desigualdades sociais, ela revela a discriminação e nos faz enxergar no Brasil os caminhos de dominação. Enfim, nos faz entender uma sociedade que é forjada e formada na Casa Grande Senzala. Luz Gama, portanto, ela representa não só uma voz pela liberdade. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade, no Instituto dos Advogados Brasileiros, de encenar uma peça por Didel Garcês, por recomendação de Humberto Adame, que é o presidente da nossa Comissão de Igualdade Racial, em que o nome era Luz Gama, uma voz pela liberdade. Então, nesse grandioso congresso, falar em Luz Gama é falar em símbolo de resistência e de reação da sociedade contra as desigualdades. E a conferencista não podia ser outra, a professora doutora Lígia, que dedicou, inclusive, a sua tese de doutorado a falar sobre a vida e obra de Luz Gama. Eu tenho certeza que vocês vão ter um passeio pela história do Brasil, por uma história de dominação e de superação, principalmente superação. E é com esta, vamos dizer assim, com esta mensagem otimista de que nós temos que lutar, que nós temos que reagir sempre, que nós não podemos ser uma sociedade de exclusão, e sim uma sociedade inclusiva, é que eu passo, então, a palavra à nossa professora, a doutora Lígia Fonseca Ferreira, para que ela fale um pouco de Luz Gama, prestando minhas homenagens a ela, porque realmente falar de Luz Gama é uma alegria e uma satisfação para todos nós que lutamos, democratas, e que lutamos pelo Estado Democrático de Direito. Professora Lígia, a palavra é toda sua e vamos dar início à nossa conferência. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos, e muito obrigada, doutora Rita, pelas suas generosas palavras. E eu também, novamente, parabenizo a senhora, a primeira mulher a presidir o Instituto dos Advogados do Brasil, ocupando esse lugar histórico por 2 vezes já, pois a representatividade de gênero importa, e a representatividade de raça também. Então, para mim é uma grande honra proferir esta conferência, e eu agradeço o convite que me fez o Dr. Marcos Vinícius Coelho, que destinou um nobilíssimo lugar aqui para falarmos da vida e da obra do vosso colega, Luz Gama, e apresentar, rapidamente também depois, no final, o meu novo livro, neste congresso, como já salientou a doutora Rita, de números impressionantes, e que é um sucesso, um caso já de destaque internacional, e que nos convida a refletir sobre questões jurídicas e sociais nesses tempos estranhos da pandemia, em que a humanidade inteira atravessa junto, em tempo real, a mesma tempestade, sem nós sabermos ao certo quando virá a bonança. Eu sei que a sugestão do meu nome, o Dr. Marcos Vinícius, partiu do Dr. Humberto Adame, que já foi referido aqui, presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, outro grande admirador do único ex-escravizado brasileiro, que se tornou um defensor dos escravos, mas também um defensor do direito, e que, se eu me referir a vocês como vosso colega, a Luz Gama como vosso colega, é porque ele se orgulhava de jamais ter frequentado academias, era um autodidata, mas recebeu em 2015, da OAB de São Paulo e do Conselho Federal, na presença do Dr. Marcos Vinícius, então presidente da OAB Nacional, o título póstumo de profissional da advocacia. E no mesmo ano, a Ordem também o homenageou como pioneiro e símbolo da advocacia pro bono. Então, agradeço, portanto, de coração ao doutor Adame por essas e outras ideias, como essa também de ter proposto esse espetáculo referido pela doutora Rita, do ator Del Garcês, não é, que tem levado em 5 anos, né, uma peça que já foi vista em 5 anos por mais de 15 mil pessoas no Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil. Del, que está nos assistindo, já sei, e que está preparando uma nova versão do espetáculo, incluindo novos textos de Luz Gama. Devo dizer que foi também uma alegria ouvir a menção de Luz Gama na abertura do congresso, feita pelo Dr. Felipe Santa Cruz, a quem eu saúdo também, expresso a minha admiração pela sua defesa inequívoca do Estado de Direito e da nossa democracia, a duras penas conquistada, seja como presidente da OAB Nacional, seja também a título pessoal. Como o doutor Santa Cruz ressaltou, não há democracia possível enquanto houver racismo. E, traçando um paralelo com Luz Gama, que definiu-se como um extremo democrata,
ele proclamou que não havia república possível enquanto houvesse escravidão. E eu faço um outro paralelo, lembrando que em meados da década de 1860, ou seja, 100 anos antes de Martin Luther King, Luiz Gama confessou o seu sonho sublime, ao qual não assistiu, faleceu antes. Um país sem reis e sem escravos, um regime federativo, ao qual se referia como Estados Unidos do Brasil, e segundo atestam alguns historiadores, foi da lavra do Luiz Gama este que foi o primeiro nome oficial do Brasil pós-república. E quero saudar, logicamente, o público que nos assiste, e aproveito também para dizer aos estudantes de Direito que o Luiz Gama, em sua época, era popularíssimo entre os estudantes de Direito que vinham a São Paulo, e tinha entre os seus amigos os jovens estudantes, seus conterrâneos Rui Barbosa, Castro Alves, ou ainda Raul Pompeia, que lhe deixou, aos 19 anos, muito jovem, uma página antológica sobre a sua morte. Raul Pompeia, que nesse texto chamou Luiz Gama de o amigo de todos, menos, logicamente, dos adversários escravocratas que muitas vezes ameaçaram Luiz Gama de morte. Eu vou ter agora a difícil tarefa de evocar em poucos minutos alguns dados biográficos, sem mencionar aspas as palavras do Luiz Gama, que eu incluí, para lhes dar uma mínima ideia do nosso homenageado, que é dono de uma biografia única na história brasileira, e que se firmou como líder e figura emblemática dos movimentos abolicionista e republicano, iniciados mais de 20 anos antes da abolição e da República, ou seja, muito antes do que nós aprendemos e continua a ser ensinado aos nossos jovens nos livros didáticos, manuais de histórias até hoje. Em seguida, eu vou comentar um pouco alguns aspectos de uma obra instigante da sua vida, com destaque para os escritos jornalísticos do Luiz Gama, que foram reunidos no meu último livro, Lições de Resistência, que estou lançando agora, Lições de Resistência, artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, pelas edições do SESC, que já saiu em e-book no mês de maio, e desde ontem, dia 29 de julho, o livro impresso encontra-se já disponível. Então, eu começo convidando vocês a mergulhar no espaço no tempo, num Brasil escravocrata, na segunda metade do século XIX, quando Luiz Gama, com coragem admirável e uma insolência imperdoável aos olhos de outras pessoas, lançou um olhar crítico sobre a sociedade imperial e seus paradoxos políticos, éticos e raciais. Lembrando que, naquela época, um homem negro que pensa, lê, escreve e, através da escrita, questiona e desafia o status quo escravista, representa um gesto político, uma façanha histórica, enfim, uma mensagem para a posteridade que nós todos brasileiros precisamos conhecer. Então, Luiz Gama nasceu em 21 de junho de 1830, em Salvador, era filho de uma africana livre, a mítica Luísa Maim, com a qual perdeu contato aos 7 anos de idade. E o seu pai, um homem branco, cujo nome nunca revelou, o vendeu aos 10 anos como escravo, e foi nessa condição que ele chegou a São Paulo, onde viveu até a morte. Assim, Luiz Gama é o único intelectual negro a ter vivido a escravidão. Aos 17 anos, ele aprendeu a ler e escrever, e foi o início da sua fabulosa aventura de um indivíduo seguramente de altas habilidades, animado, como ele dizia, por uma vontade inabalável de se instruir, que o levou a ser um leitor voraz, base da sua vasta erudição, que, aliás, é a marca dos grandes juristas. Aos 18 anos, Luiz Gama obteve ardilosa e secretamente as provas de ter nascido livre, porém calou-se sobre como enfrentou os inextricáveis trâmites jurídicos para provar ou conservar a liberdade, o que não era algo muito evidente nem fácil para um negro no século XIX. Em 1819, ele lançou, depois do seu letramento, Luiz Gama publicou o seu primeiro livro, seu primeiro e único livro, As Primeiras Trovas Burlescas, uma coletânea de poemas líricos e de sátira social, introduzindo na literatura brasileira uma voz e uma perspectiva negra que vão marcar os seus demais escritos, e entrou, portanto, para o mundo das letras, um mundo exclusivo de brancos. Luiz Gama, assim, também repetiu a trajetória de muitos letrados, muitos deles formados em direito, numa época em que literatura, política e jornalismo se confundiam. Na década de 1860, ele se lançou no jornalismo, participou de periódicos pioneiros em São Paulo, e dali a sua atividade jornalística, a sua atividade como advogado, não cessaria mais. E então, o advogado ativista encontrou na imprensa, que era a grande mídia do seu tempo, o meio ideal para propagar suas ideias e comentar também
as suas ações em prol dos escravos. Luiz Gama fez, então, da palavra escrita o seu ofício, tanto no campo da advocacia como do jornalismo, e demonstrou que ele era o contrário do que se acreditava na época, ou seja, o contrário de um negro que tivesse, portanto, uma incapacidade intelectual e uma inferioridade moral, como se acreditava terem os africanos e os seus descendentes, crenças que se encontram na base da ideologia racista que ainda persiste entre nós. Os textos de Luiz Gama, assim como sua vida, são um registro vivo das transformações sociais ocorridas do primeiro ao segundo império. Ele viveu 10 anos numa Bahia sacudida por revoltas negras, assistiu à extinção definitiva do tráfico negreiro, começou a atuar na imprensa quando se deflagrava a Guerra do Paraguai, com um exército constituído às pressas, com efetivos de escravizados, que, conforme descreveu Luiz Gama num comovente artigo, recebiam uma carabina envolvida numa carta de alforria, com obrigação de se fazerem matar a fome, a sede e a bala nos esteiros paraguaios, e morriam volvendo os olhos ao Brasil, que era a terra de seus filhos. Com avanços e recusa, a história desfilou nos seus textos, e ele criticou, entre outros, o império, a figura do imperador que concentrava abusivamente em suas mãos o poder executivo e o poder moderador. Luiz Gama era um especialista neste assunto, e num período também surgiu a controversa lei do ventre livre, mas principalmente cresceu uma maré republicana cheia de contradições, que fizeram, como, por exemplo, a fundação do Partido Republicano Paulista, por fazendeiros escravocratas, que foi um fato inaceitável para um Luiz Gama convicto de que a República e o abolicionismo deveriam andar de mãos juntas. Não é? E o Luiz Gama, assim, continuou a campanha abolicionista, que sofreu reveses, se organizou, enquanto o escravismo, no início da década de 1880, continuava firme, mas o Luiz Gama já sofria de uma doença fatal que ceifaria sua vida em 1882. Apesar disso, é interessante notar ao longo dos anos a inabalável esperança do nosso ativista de conseguir, ainda em vida, escrever, como ele dizia, o magnífico poema da agonia imperial. O Luiz Gama sofreu perseguições políticas, perdeu emprego, recebeu ameaças de morte muitas vezes por defender as causas da liberdade, rompeu com amigos, cortou laços de paternalismo e submissão, mas a sua projeção política só fazia aumentar, bem como a sua fama como advogado, engajando-se ele e seus irmãos de maçonaria. Ele era membro de na época, da principal loja maçônica de São Paulo, a Loja América, e em ações voltadas para a emancipação dos escravos por meios legais. E para poder atuar por meios legais, o Luiz Gama obteve, em 1869, uma provisão ad vitam que autorizava indivíduos de comprovada idoneidade e conhecimentos jurídicos ao exercício da advocacia em primeira instância. E é por isso que eu insisto em apresentar sempre Luiz Gama como um advogado provisionado, e não como um rábula, que no passado se referia aos advogados sem formação em direito, mas hoje adquiriu um sentido pejorativo do advogado de poucos conhecimentos, um indivíduo que fala muito sem chegar a conclusão nenhuma, como a gente pode ler na definição do dicionário Wise. Eu tenho certeza que vocês concordarão comigo que essa palavra rábula não se aplica mais a Luiz Gama. E assim, Luiz Gama pôde, graças a essa provisão, se dedicar a causas da liberdade, tudo, como ele refrisava, tudo sem retribuição alguma. E vejam, portanto, a razão dele ter sido reconhecido em 2015 como um símbolo, né, da advocacia pro bono. Luiz Gama era um estudioso apaixonado pela ciência jurídica e um estudioso das leis. Isso para dar, não vou poder mencionar as dezenas de frases lapidares que ele tem, mas ele se dizia um profundo estudioso de leis, que numa definição sintética ele chamou, ele dizia, ele definiu como um monumento. Diz: as leis são um monumento social, uma página de história, uma lição de etnografia, uma razão de Estado. Isso daí nos dá um pouco a ideia do seu pensamento. E, por conta disso, o Luiz Gama era argumentos irrebatíveis e atacava muito e desejava sempre provar que muitos doutores eram os primeiros a violar, às vezes, o direito e as leis existentes para garantir a propriedade escrava.
Na imprensa, ele vai se destacar como um comentarista jurídico implacável e trazia ao conhecimento público erros cometidos por juízes corruptos ou incompetentes daquela época, analisando pormenorizadamente as sentenças de toda a ordem. E ele dizia, portanto, que o seu dever era mostrar aos leitores, aqui palavras dele, o modo extravagante como se administrava a justiça no Brasil. No Brasil escravocrata, logicamente. Então, esse exercício também lhe permitia exibir sua vasta cultura jurídica e, no fundo, uma posição de superioridade frente aos doutores. E, apesar de não ser, como ele dizia, douto, nem ser graduado em jurisprudência, ele se via obrigado, publicamente, a dar proveitosas lições de direito àqueles homens que, segundo ele, enxovalhavam em público o diploma de bacharel e os conclamava perante o país inteiro de, palavras dele novamente, cingir-se à lei, respeitar o direito e cumprir estritamente o seu dever. Então, nessas afirmações tinha um subtexto, pois, na verdade, Luiz Gama tocou numa ferida, num pecado capital, como diria o historiador Luiz Felipe Alencastro, ao desenterrar a lei de 7 de novembro de 1831. O que dizia essa lei? Ela dizia que todo africano que desembarcasse no Brasil a partir daquela data era livre, que os seus detentores e supostos proprietários passavam a ser sequestradores. E um decreto do ano seguinte, que regulamentou essa lei, definia procedimentos para busca e apreensão de africanos desembarcados no Brasil depois daquela data. Isso representou uma das grandes inovações jurídicas de Luiz Gama, que desvendou meandros técnicos, da técnica jurídica que permitiu a ele também conhecer como pensavam os defensores da escravidão. Pois bem, então, 57 anos separaram a lei de 1831 da Lei Áurea, não é? De 1888, que aboliu uma escravidão que poderia ter sido estancada quase 60 anos antes. Então, só para dar uma ideia a vocês, entre 1831 e 1850, que foi o final oficial do tráfico negreiro, 745 mil africanos desembarcaram no Brasil, onde deveriam ser considerados livres, mas não foram. Assim como não foram considerados livres os filhos, netos e bisnetos que foram mantidos ilegalmente no cativeiro até 1888. É só fazer os cálculos e ver o número de pessoas que estudassem, lembrar os mais de 4 milhões de africanos que chegaram ao Brasil ao longo de 350 anos. Então, foi essa realidade que o Luiz Gama, ele mesmo, filho de uma africana, se refere quando ele se refere à exaustão, às pessoas ilegalmente escravizadas, uma situação que só ele, pelo que nós falamos aqui de sua história, poderia ter escancarado como escancarou, revelando a cegueira voluntária que imperou entre senhores, autoridades, políticos, governantes, obrigando uma sociedade inteira a enfrentar uma verdade ainda hoje, como diria Nietzsche, difícil de suportar. Falando agora do meu livro, nos minutos que nos restam, Lições de Resistência, artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, ele surge, como meus 2 livros anteriores, de uma inquietação que era a de trazer a conhecimento obras de Luiz Gama, né? Já havia vários trabalhos sobre Luiz Gama, mas a minha ideia era que nós pudéssemos ler Luiz Gama na íntegra e não apenas trechos de textos seus. Então, esse foi meu propósito, de resgatar os textos de Luiz Gama para a gente poder, inclusive, conhecer o seu pensamento e, no caso de vocês, juristas, compreender também todo o seu pensamento e a sua maneira de pensar o direito, as leis, de fazer, digamos, as suas demonstrações, que foram sempre, como eu disse, imbatíveis, não é? Então, esse livro é fruto de pesquisas em 3 anos, de 3 anos em arquivos, e ele traz 61 textos integrais, dos quais 42 inéditos, publicados em 9 jornais paulistas, inéditos porque os anteriores foram publicados no meu livro com a palavra Luiz Gama. Enfim, então, 42 inéditos, publicados, então, em 9 jornais paulistas e cariocas, e os artigos têm como eixo central o tema da escravidão, da liberdade, da república, racismo, direitos humanos e liberdade de imprensa também, um tema muito caro ao Luiz Gama. E, para minha alegria, esse livro contou com o prefácio do historiador Luiz Felipe Alencastro e também com uma apresentação do jurista Silvio Almeida.
O Luiz Gama é um pensador sofisticado. Seus textos são muito ricos sobre vários aspectos. Além da habilidade retórica, das agudas análises político-jurídicas, ele se revela um mestre das narrativas, o que é essencial no jornalismo, como também na escrita jurídica. E ele está muito presente em seus textos, que são quase sempre em primeira pessoa, que era uma forma que ele tinha muito particular de estabelecer a relação com os seus leitores, com o seu público. Então, eu acho que não interessam apenas os temas abordados por ele em seus artigos, apenas. Interessa também não só o que, digamos, mas o como o Luiz Gama escreve. E aí a gente vê, inclusive, digamos assim, o talento literário de Luiz Gama, que é do seu estilo inconfundível. Então, com esse livro, o conhecimento da obra jornalística dele, onde se encontram crônicas, ensaios políticos e jurídicos, se amplia consideravelmente, com essa quantidade agora 3 vezes maior do que até então nós conhecíamos, né? Então, e ser advogado para Luiz Gama, e ser um advogado abolicionista e ser jornalista fazia parte da sua identidade profunda, porque ele defendeu com o mesmo ardor a liberdade dos escravizados e a liberdade da imprensa, e nós sabemos quão fundamental ela é para uma ordem democrática. E esses textos vão revelar as matrizes do seu pensamento de um Luiz Gama que era mais do que um líder carismático, ele também era um líder servidor e um líder compassivo, que é muito importante hoje. O título, então, do meu livro foi extraído de um artigo interessantíssimo de 1871, em que Luiz Gama se defendia com veemência de uma fake news a seu respeito. Aliás, ele várias vezes vem nos jornais se defender de fake news a respeito dele, e vejam que curioso. No caso, ele dizia que a fake news, a calúnia em torno dele, dizia que ele estava promovendo uma balbúrdia, a palavra é dele, 1871, em fazendas do interior de São Paulo, e que ele também era um agente da Internacional. A Internacional, que era a organização fundada por Marx. Então, como nós podemos ver, essa fantasia, né, essa obsessão contra marxistas ou comunistas entre nós vem de longe. Então, Luiz Gama escreve, né, na sequência desse artigo, o seguinte: se algum dia os respeitáveis juízes do Brasil, esquecidos do respeito que devem à lei e dos imprescindíveis deveres que contraíram perante a moral e a nação, corrompidas pela venalidade ou pela ação deletéria do poder, abandonando a causa sacrossanta do direito por uma inexplicável aberração, faltarem com a devida justiça aos infelizes que sofrem escravidão indébita, eu, por minha conta e risco, sem impetrar o auxílio de pessoa alguma, e sob minha única responsabilidade, aconselharei e promoverei, não a insurreição, que é um crime, mas a resistência, que é uma virtude cívica. Então, esse entendimento de resistência como virtude cívica para os herdeiros da Luzes, como Luiz Gama, seus amigos republicanos e maçons, descendia em linha direta de um dos direitos imprescritíveis enunciado no artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, editada em 1789 na Revolução Francesa, um artigo que fala do direito e do dever, na verdade, também da resistência à opressão. No caso do Brasil, entendiam-na como a opressão do rei tirano, a dos senhores de escravo, ou seja, a opressão do homem pelo homem. E se nós fôssemos transpor essa resistência aos dias de hoje, essa virtude cívica, poderia ser a resistência aos tiranetes que no nosso país e também em outros desejam solapar a democracia, escarnecem e se mostram insensíveis a tudo e a todos aqueles que não estão conseguindo respirar, as vítimas da Covid-19, as vítimas de toda sorte de violências policiais domésticas, as vítimas dos novos racismos e xenofobias, sem esquecer as nossas florestas que também sufocam em chamas, assim como toda a vida contida dentro delas, as árvores, a vegetação, as nossas águas, animais, nossos irmãos indígenas e demais populações da região. Então, vou concluindo. Perdão, eu tenho que concluir, porque eu acho que ele falta um minuto. Um minutinho. Então, o melhor presente que eu acho que nós podemos oferecer a Luiz Gama nesses seus 190 anos seria
ler os seus textos, fazer com que eles sejam fontes de estudo, de ensino, de fruição, de inspiração, que sejam levados a cursos jurídicos para que o Luiz Gama encontre definitivamente lugar na história do pensamento jurídico brasileiro. E eu ressalto também o quanto a leitura dos seus escritos é de surpreendente atualidade, ele que denuncia a corrupção sistêmica, a impunidade, né, que denuncia a justiça para negros e uma justiça para brancos, e ele também que dedicou uma especial atenção, ele filho de uma africana livre, como mãe, ele dedicou uma especial atenção às mulheres negras, não é? Defendendo a sua honra, o seu trabalho, em processos movidos para obter a alforria de mulheres escravizadas que muitos senhores obrigavam a se prostituir. Então, eu concluindo, portanto, eu gostaria mais uma vez de agradecer os organizadores deste congresso, a sua luxuosa companhia, doutora Rita, a de todos vocês, e eu me despeço com apenas uma dentre dezenas de frases lapidares de Luiz Gama. Os que são indignos da liberdade desejam a escravidão da humanidade. Muito obrigada. Obrigada, professora Lígia. Olha, estou encantada, não a conhecia pessoalmente. Nós vamos ter oportunidade de nos conhecermos, porque eu lhe convido para o Instituto dos Advogados Brasileiros e, quiçá, receber também a medalha Luiz Gama, Vossa Excelência merece. E, como diz o Adão, é um desagravo. A sua exposição, a sua conferência hoje foi um desagravo. Importante colocar Luiz Gama na história, resgatar uma história do Brasil, uma história de resistência e luta, trabalhando com instrumentos que são nossos de dia a dia, que são os argumentos jurídicos. Então, parabéns pela conferência. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, Marcos Vinícius Coelho, a Felipe Santa Cruz, a Rony, enfim, a todos. A gente vai falando das pessoas, esquece, aí já viu, é um problema. Muito obrigada, Lia, Francisca, a todos os organizadores. Acho que nós cumprimos em time, ok? Então, eu estou por encerrada a conferência de hoje. Um beijo grande, professora Lígia. Muito obrigada, doutora Rita. Um beijo para a senhora também, Francisca, Lia, a todos os organizadores e técnicos que nos ajudaram hoje. Agradecemos e a quem nos assistiu também. A ilustre participação da presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, doutora Rita Cortez, na presidência da mesa dessa conferência magna, a professora da Universidade Federal de São Paulo, doutora Lígia Fonseca Ferreira, por sua elevada palestra. Um bom dia a todos e até uma próxima oportunidade.